Então, primeiro de tudo, você tem que organizar muito bem a sua base de dados de informação, mas muito bem. Tem que ser uma única base de dados. Quando você vai para uma reunião de acompanhamento semanal, aquele número não pode gerar uma desconfiança para nenhum dos dois lados. Então, nós aqui na IP consideramos isso totalmente, como eu disse, caminho sem volta, e é daqui para frente poder olhar outros parceiros, olhar dentro do Carrefour e aí passar a discutir como ativar melhor o consumidor. Então a gente tira da mesa discussões que não agregam venda. Basicamente a gente deixa ela fluir e começa a agregar ações que levam o consumidor a escolher a nossa marca. Então acho que esse é o grande desafio daqui para frente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo Sem Ruptura, esse videocast que é produzido e apresentado pela Neogrid. Nós estamos aqui diretamente hoje do Neogrid Summit, a terceira edição deste evento, que é o maior e mais completo evento sobre dados, inteligência de dados e tecnologia, tanto para o varejo quanto para a indústria. Eu sou Letícia Toledo e hoje, esse episódio aqui, a gente vai trazer um caso de colaboração entre indústria e varejo que trouxe bons resultados. Para falar sobre esse caso, eu estou aqui com dois feras na indústria, nas suas áreas, no varejo e na indústria. Eu estou aqui com o Marcelo Lopes, que é diretor de Supply Chain do Carrefour, e eu estou aqui com o Wesley Caetano, que é gerente de Customer Service da IP. Sejam muito bem-vindos ao Papo Sem Ruptura, é um prazer tê-los aqui com a gente. Para já emendar, começar numa pergunta, Marcelo, eu queria, antes da gente trazer o case aqui que vocês vão apresentar de colaboração entre Carrefour e IP, queria falar um pouco sobre a sua trajetória, porque você tem mais de 20 anos de experiência em gestão de supply chain, né, na cadeia de logística e suprimentos. Conta um pouco para a gente de como é que foi a sua trajetória até aqui e qual é o seu papel atual no Carrefour, né? Obrigado, Letícia. Tudo bem, Wesley? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, entendi que os mais velhos têm prioridade, né? Eu tenho, sim, um pouco mais de 20 anos de experiência na cadeia de abastecimento. Estou há 6 anos do Grupo Carrefour Brasil. Sou responsável por todas as áreas de supply, desde o planejamento, estratégia e execução desse abastecimento. A gente opera no Brasil, que é um país continental com muitos desafios. A gente tem diversos formatos, desde cash and carry até lojas de proximidade. São quase 450 lojas. A gente tem aí a vocação e o desafio de manter abastecida todas as nossas lojas nesse sentido. Antes disso, foram 19 anos de grupo Pão de Açúcar, no formato de alimentação e não alimentação na Casas Bahia. E antes disso, 10 anos de São Paulo Alpargatas também. Então eu comecei muito cedinho, logo que eu saí da maternidade ali, eu já comecei a trabalhar. E por isso eu tô aqui. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Gente, bastante coisa, né? Muito. Mas você falou dos seus 20 anos. Eu sei que o Wesley também não está muito atrás. São 15 anos de IP. 15 anos no grupo IP aí. Conta pra gente, então, um pouco dos seus desafios atuais, né? A área que você está comandando hoje na IP e quais são os desafios do dia a dia. Legal. Um prazer enorme estar aqui com vocês e falar. O primeiro desafio é esse, né? Falar do lado do Marcelo, com toda essa bagagem, essa experiência dentro da área de suprimento aí, da área de logística, né? Atualmente, eu dentro da IP exerço a função em Customer Service na diretoria logística, então focado muito com atendimento dos clientes, relacionamento, colaboração, né? Que é um dos temas que vamos abordar aqui nesse case. E no complementar da minha experiência dentro da IP, tive 10 anos de experiência na área comercial, área de planejamento de demanda, price, inteligência de vendas. Então, áreas correlatas, né, com viés aí de atender o nosso cliente, estar sempre ao lado dele, trazendo soluções, inovações. Então, acho que vai ser uma bela experiência aqui essa conversa junto com você e com o Marcelo. Bastante feliz e, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Legal, um prazer tê-los aqui. Marcelo, vamos falar de tecnologia, antes de partir para o case especificamente, falando sobre como a tecnologia nos últimos anos tem avançado muito, né? Como hoje ela melhorou a sua área de supply chain, o que ela tem melhorado na questão da logística aí nos últimos anos? De que forma ela tem... Primeiro que assim, eu não conheço absolutamente nenhuma área de supply ou de logística que não tenha um pilar estratégico de tecnologia da informação. Ela não funciona. A área de logística e de supply, ela notadamente é suportada por processos e alavancadas por tecnologia.
Você só melhora os seus processos partindo de inovações tecnológicas. Isso a gente tem N exemplos. Eu sou do tempo que a gente fazia separação com picking list no papel. Hoje a gente faz na radiofrequência. Eu sou do tempo que a gente tinha uma organização de armazenagem que não tinha o apoio de um WMS, que é um sistema específico para você criticar diariamente o seu layout e a sua arrumação. Hoje a gente já tem. Eu sou do tempo que a gente fazia a roteirização de entrega também em planilhas Excel. Hoje a gente tem um suporte tecnológico de TMS muito importante nesse sentido. Então, a cada ciclo de inovação tecnológica, o supply se inova também e se reinventa. Não vejo outra forma de você inovar, sair na vanguarda, sair na frente dos seus competidores, se não for com um grande braço tecnológico te apoiando nesse sentido também. E melhora muito mais a vida, muito mais a vida de todo mundo, nossa, exatamente. Realmente. Os cabelos brancos foi pela falta da tecnologia. Hoje eles já estão escurecendo de novo. Já estagnou aí, exatamente, né? Já tá bom. Wesley, na parte da IP, como é que a tecnologia tem ajudado, né? Tanto na questão, no ciclo inteiro, desde a produção até a entrega dos pedidos? Esse é um ponto bom, né? Que o Marcelo falou da tecnologia. Na IP, durante os últimos 5 anos, bastante investimento em tecnologia. Um dos mais comunicados e falados no mercado foi a reforma do nosso CD em Amparo, né? Que a gente chama de nomeado CD 4.0, um CD totalmente automatizado, autônomo, com todas as mais modernas tecnologias ali, um CD que funciona desde o recebimento da transferência interna da produção até a doca do carregamento do caminhão sem nenhuma interferência humana para aquelas cargas ali paletizadas e tudo mais. Então, uma tecnologia enorme dentro do nosso CD. Foi um período de investimento durante a pandemia, né? Então, a IP não ficou parada, né? Enquanto muita gente desacelerando no investimento com medo do pós-pandemia, né? Que felizmente superamos, né, esse momento. Então, investiu muito no CD e em outras áreas também para ter melhor atendimento ao cliente. Eu queria citar aqui, também com o uso da tecnologia, a implementação que nós estamos fazendo da ferramenta do ATP, Standard SAP, que basicamente, o que ela faz, bem grosseiramente falando, mas dando uma visão clara. A gente olha hoje, para fazer uma promessa para o nosso cliente, como o Carrefour, eu olho o meu estoque posicionado no chão e meus 30 dias de plano de produção. Então a gente passa a ser mais assertivo usando a tecnologia para fazer uma promessa para o cliente. E por que essa promessa? Para não ter a ruptura, né? Então, para poder direcionar e caminhar. Então, é muito do que o Marcelo falou, né? A tecnologia está no nosso dia a dia, está na rotina, não tem como você sobreviver, ser competitivo sem utilizá-la, né? Então, basicamente, esse é o caminho que estamos adotando dentro da IP nesse momento. Legal. Letícia, se eu puder agregar um pouquinho, desculpa, Wesley, eu conheço esse CD da IP, ele é sonho de consumo de qualquer operador logístico. Assim, tudo que você tem de melhor, de inteligência e de internet das coisas, você vai encontrar nessa operação da IP. É uma operação muito tecnológica, você tem o descarregamento dos seus produtos e o carregamento de forma automatizada, não tem nenhum operador fazendo isso, e a intralogística, a movimentação de produtos dentro do CD, ela é muito conectada. Então, assim, é sonho de consumo de que alguém que quer operar um CD muito automatizado, a gente pode encontrar lá na IP. Eu tive o prazer de conhecer, é muito legal. Só chegar lá em Amparo, é isso? Só procura o Wesley. O Wesley está aí vai dar uma olhada, é muito legal. E a gente tem feito esse trabalho com o Marcelo, com outras empresas, nossos parceiros, levar para conhecer, colocando as áreas, né? Isso muito se falar, colocar logística com logística para conversar, né? Colocar os benchmarks, né? As visitas, o conhecimento. Então, isso tem sido muito importante. Nosso CD lá em Amparo está aberto, né, para visita, mediante o convite. Voltar. Só te procurar aí que você faz esse meio de campo. A gente faz aí. o meio de campo, né, CD totalmente disponível ali para mostrar para os nossos parceiros, mostrar essa tecnologia e tirar proveito aí, mostrar como que a gente pode juntos trabalhar e utilizar essa tecnologia no atendimento ao cliente. Legal. Bom, eu queria falar agora sobre projeto VMI. Vamos lá. VMI é um termo que não é novo, né? A gente está desde a década de 90, ele existe, aí estava no mundo das ideias, que é essa parte de gerenciar o estoque do fornecedor, fazendo o gerenciamento do estoque ali na loja, mas nos últimos anos isso ganhou força justamente
por conta da tecnologia, né? E aí vocês implementaram esse projeto, essa parceria entre Carrefour e IP, e pelo que eu entendi, pelo que eu já li, a parceria inicial, vocês implementaram esse sistema em 97 lojas no sul do país, e aí eu tenho até uma cola aqui com os números, né, que essa implementação trouxe, que foi uma redução de ruptura de 45%, redução da cobertura em 10% e um aumento no sellout que chegou a 63%. São números muito grandes, né? Então eu queria que vocês compartilhassem como é que vocês chegaram a esse resultado, quais foram os desafios iniciais, como é que vocês pensaram isso e chegaram a esses números, né? Vou começar pelo Marcelo aqui, depois o Wesley complementa. Tá joia. Que legal que a gente está nesse momento para poder comemorar esses números. Mas por trás disso tudo teve muito suor, sangue e lágrimas nesse sentido. Imagino. E que bom que a gente está aqui falando de tecnologia, porque eu acho que hoje a maturidade tecnológica que a gente atingiu permitiu com que a gente avançasse num termo colaborativo que tinha pouquíssima credibilidade. A gente fala de VMI, você citou aí, desde a década de 90, e é verdade. Processos e projetos colaborativos, ele veio criando uma maturidade desde a década de 90. Mas ele não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade porque, primeiro, você tem que fazer uma quebra cultural importante dentro das cadeias de abastecimento. Você colaborar com indicadores de sellout do teu PDV com a indústria é passar ou massificar uma informação que antes era tratada de forma muito sigilosa. E se ela era tratada de forma sigilosa, você não passava 100% da informação. Quando você não passa 100% da informação, você cria programas colaborativos e de abastecimento suscetíveis ao erro. Você ia continuar errando. E por isso que a gente não tinha essa credibilidade no VMI na década de 90, obviamente. Então, assim, vamos fazer uma colaboração? Vamos. Me diz aí o que você vendeu onde. Não posso te dizer tudo. Ele é um capitão da categoria, ele vai saber o sellout do principal concorrente dele. Você tem que tirar isso da mesa. Então, primeiro de tudo, você tem que organizar muito bem a sua base de dados de informação, mas muito bem. Tem que ser uma única base de dados. Quando você vai para uma reunião de acompanhamento semanal, aquele número não pode gerar uma desconfiança para nenhum dos dois lados. Depois disso, você tem que priorizar o projeto VMI. E aí é uma quebra de cultura interna, tanto para o varejo quanto para a indústria. E você tem que priorizar isso notadamente. E daí sim, trazer um ambiente colaborativo e manter, obviamente, uma disciplina e uma diligência para aquilo que dê certo. Por trás disso tudo tem muito trabalho, tem horas de reunião, tem horas de encontro, tem horas de acertos e erros, tem horas de reprogramações, mas a gente está aqui hoje celebrando números que são fantásticos, tanto para a indústria quanto para o varejo também. Obviamente, o que a gente quer entregar como proposta de valor para os nossos clientes em cada um daqueles formatos é a disponibilidade do sortimento. E nessa cadeia como um todo, só ganha quando o produto é vendido. Quando ele não é vendido, a gente só está agregando custo. Por isso que a gente está colaborando e está aqui celebrando esse momento com o VMI. Perfeito. Wesley, se você puder complementar, por favor, e mostrar um pouco dos desafios que vocês tiveram na IP para implementar esse projeto e como é que chegaram a esses resultados, né? Marcelo falou muito bem, né? Acho que completo o que ele falou dos desafios aí de implementação. Acho que eu vou complementar aos pontos que ele trouxe outras frentes. Por exemplo, quando ele falou de sentar numa reunião, ter a confiança do número. Essa confiança do número se dá através de uma boa ferramenta, né, que entrega a mesma visão, o mesmo detalhamento para indústria e varejo, né? Então a gente não tem como discutir se cada um abre o seu número, né? Meu número é 1, o dele é 2, e qual que é o número exato, e ainda usando a confiança no processo e nas pessoas. Porque é o seguinte, existe muita queda de braço, né? Que é normal numa relação de compra e venda. Sim. Mas acho que a virada de chave é quando entender que essa queda de braço não é benéfica. Ela aumenta o custo, um quer puxar para um lado, o outro para o outro, e não. Quando o mindset está em ter o produto disponível para o consumidor no ato dele comprar, eu acho que aí muda a chave, né? E onde a gente passa a ganhar o jogo. Que o consumidor em algum momento vai para ponto de venda. Que dia que ele vai? Dia 1º, dia 5, dia 10, dia 30? Não sabemos. Tem uma tendência perto dos pagamentos. Mas o fato é que o dia que ele for lá, nosso produto tem que estar lá e bem posicionado.
E aí volta toda a discussão dessas horas de trabalho, desse mapeamento do processo. Onde tem interferência humana que a gente pode automatizar, onde tem algum gargalo, por qualquer que seja o gargalo, que a gente tem que tratar para que seja um fluxo contínuo e automático. Esse foi o grande mudança do projeto. O Marcelo falou do VMI tentando ser implementado aí desde a década de 90. A gente já viu cases e cases que em algum momento esbarrou nesse caminho aí da não confiança ou da não automatização do processo. E acho que essa parte cultural é um grande desafio, né? De mudar a cultura, de como é que eu me relaciono com o fornecedor, como é que me relaciono com o varejo, entender que todo mundo tem que estar olhando para o cliente final, né? É um grande desafio aí, não? É muito grande. E pelo seguinte fato, a gente chegou no Carrefour e falou assim, a gente quer colocar uma pessoa da IP, CLT IP, com crachá IP dentro do Carrefour, para fazer a gestão desse abastecimento, poder acompanhar. Então a confiança começa aí. Do outro lado, pode falar, mas será que ele está colocando o produto que eu mais vendo? Não está tirando da concorrência? Então, foi essa mudança cultural de mindset, pensando em estar bem posicionado lá. Então, aliados, né, da confiança e desse processo que a gente consegue caminhar junto e com o mesmo propósito. O propósito de atender o cliente lá na gôndola. Então, basicamente, foi aí o ponto, na minha visão, e bastante discutido, o ponto da virada aí para a gente conseguir, de fato, implementar nesse momento o VMI. E que benefícios vocês enxergam, né, que esse projeto ele trouxe diretamente? Tem alguma coisa que a gente não citou aqui, além desses números, Marcelo, que abriu alguma coisa, o mindset, né, mudou alguma coisa em vocês para pensar em futuro, em projeto, com base com a IP, nessa experiência? Assim, o Wesley comentou a relação próxima que a indústria e o varejo se permitiu num processo como esse. Porque a gente fala bastante do apoio de tecnologia, mas as relações humanas elas se aproximaram com uma velocidade incrível. Ele falou sobre ter uma pessoa com crachá da IP dentro do abastecimento do Carrefour. A gente chamou isso de projeto implante dentro da VMI. Então é um implante de fato, né? E o que eu acho que é muito legal isso é que a tecnologia, por mais que ela seja disruptiva, ela ainda mantém relações humanas muito próximas para poder dar certo também. Então, assim, com pandemia, a gente foi para o online, a gente foi para o Meet, a gente faz uma pancada de coisa bacana, tal, não sei o quê. E talvez isso tenha sido um movimento bastante pendular nesse sentido. Mas o fato é que um projeto como esse, ele necessita, por mais tecnológico que ele tenha, a relação humana. E você tem que quebrar esse paradigma para isso também. Então, assim, abrir a sua operação, abrir o seu CD, abrir o seu escritório, o teu back-office da operação e colocar alguém da indústria lá, olhando não só os volumes dele, mas também o volume de todos os outros, isso é incrível. Assim, isso é uma quebra de paradigma enorme. Então, assim, esse é só um pezinho. A gente tem muito para caminhar nesse sentido. Então, assim, que bom que a gente tem resultados dessa forma, porque motivam a gente a pavimentar cada vez mais essa estrada que eu tenho certeza que é uma estrada de sucesso. De sucesso, né? É um caminho sem volta, né, É um caminho Marcelo? sem volta, né? Agora não volta mais. Agora não tem jeito. Com certeza. E Wesley, eu imagino que você enxerga isso como essa colaboração com o varejo, na ponta final, serve como um diferencial para a IP em relação às concorrentes, né, nesse novo mundo, nessa colaboração aí? Totalmente, né? Porque muito se fala de olhar para o sellout, né? Respirar o sellout. E isso aqui é o sellout na veia. É olhar como que está o nosso produto disponível para o consumidor. Então, acho que é totalmente um diferencial competitivo para a gente trabalhar com os nossos parceiros, expandir a base, né? Expandir essa amostra dentro do abastecimento nosso com o Carrefour e para outros players também, porque basicamente aqui a gente olha o que de fato está sendo demandado no ponto de venda e olha a cadeia para trás. E aí elimina o que eu falei antes, os gargalos, que tinha e com certeza tem muita venda perdida por algum gargalo interno, alguma falta de comunicação, alguma falta de processo ajustado. Então, nós aqui na IP consideramos isso totalmente, como eu disse, caminho sem volta, e é daqui para frente poder olhar outros parceiros, olhar dentro do Carrefour e aí passar a discutir como ativar melhor o consumidor.
Então a gente tira da mesa discussões que não agregam venda. Basicamente a gente deixa ela fluir e começa a agregar ações que levam o consumidor a escolher a nossa marca. Então acho que esse é o grande desafio daqui para frente. E pode mudar, né? Produção, embalagem, pode exato. mudar tudo com base nesses insights, né? Do ponto final. Agora, Letícia, sabe o que também é tão legal quanto os benefícios profissionais e de CNPJs que a gente tem? E aí falando de um aspecto muito mais pessoal, é que um projeto como esse, ele vai além da execução profissional. Ele é legado. Então, assim, ele não é um projeto do Wesley, não é um projeto do Marcelo, é um projeto de novo legado. O dia que a gente não estiver mais exercendo o que a gente está exercendo hoje, o VMI está lá. Ele foi estabilizado, ele foi incluído, ele foi aprimorado e hoje ele vai funcionar, ou daqui 5, 10, 15, 20 anos, da forma que a gente desenhou para funcionar. Então, isso dá também um benefício particular muito bacana, que vai além do profissional. É bem bacana. Constrói um legado mesmo. Constrói um né? legado Isso de que fato. falou. Exatamente. É isso aí. Porque você incorpora a cultura aos processos da empresa. Exato. E fica ali para sempre, né? É isso aí. Muito legal, muito bacana esse caso realmente de vocês aí de construção. Agora eu queria olhar para frente ainda, né? A gente está aqui falando de tecnologias e a gente sabe que isso evolui muito rapidamente. Marcelo, você consegue enxergar hoje, você tem outras tecnologias que devem impactar nos próximos anos a questão do supply chain dentro do Carrefour? Não tenha dúvida, existem N outras tecnologias, mas eu vou com a maioria. A gente fala muito hoje de inteligência artificial. E hoje a gente já colhe alguns benefícios de inteligência artificial que reduzem ou pelo menos mitigam variações de demanda desconhecidas ao olho humano, por exemplo, que trazem e agregam outras variáveis que a gente desconhece de mercado, mas que podem estabelecer um novo horizonte de plano de abastecimento, por exemplo, mas que a gente ainda está engatinhando com a inteligência artificial, né? Quando a gente pensa aí de inteligência artificial, eu tenho 2 filhos, enfim, a gente pensa lá num chat GPT, a gente pensa lá numa apresentação de PPT, tal, não sei o quê. Mas o que de fato a gente deve fazer, ou pelo menos utilizar enquanto benefício, para a sua atividade profissional do dia a dia. Eu dei aqui alguns exemplos sobre planejamento, sobre forecasting, CNP, tá tudo certo, né? Mas existe um passo a mais ainda, que é otimizar o seu tempo para poder olhar com mais rigor esses cenários de abastecimento, por exemplo. E eu acho que a gente deve ter, em curto espaço de tempo, uma evolução e uma participação no nosso dia a dia de inteligência artificial, sem mesmo a gente saber, muito mais influenciadora nas suas decisões do dia a dia. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma muito cuidadosa e querendo aprender. Sim. Abrir a cabeça, aprender todos os dias, porque coisas novas virão por aí. E é interessante, né? Porque é uma tecnologia que permite a todos aprenderem, né? Assim, ela não pode vir só, não vem só de cima, né? Completamente. Assim, agora vocês vão passar a usar isso, aquilo. É cada um utilizando, pensando em como a tecnologia, a inteligência artificial pode melhorar o seu dia. Exato. Para, com base nisso, liberar mais espaço para o que importa. Exatamente, né? é isso aí. Isso é interessante. E pegando um gancho no que o Marcelo falou agora, dos cenários, né? Imagina que quantas lojas existem, quantos itens, quantos pontos de expedição que ele tem dentro da logística, né? Para abastecer essas lojas, e quando ele volta para a indústria, né? Quantos fornecedores ele tem. Então é um universo enorme de informações e de dados. Exato. A gente ficar dependendo de uma análise totalmente humana, em algum momento a gente não está tirando proveito de alguma informação que é rica, né? Hoje em dia tem muita informação na mesa, mas precisa de alguma ferramenta, de uma inteligência que consiga massificar o uso dela e gerar os insights, né, para tomada de decisão. Exato. Sim. Na sua visão, é a inteligência artificial também a tecnologia que deve mais disruptar, né, mais mudar aí a indústria também nos próximos anos? Totalmente, porque como eu disse, tem muita informação. Como que você trabalha ela e olha e fazendo as melhores tomadas de decisões baseadas em cenários. A gente pode listar 1 cenário, 2, 3. A inteligência artificial lista N cenários. Sim. E aí ela otimiza. Baseado nos parâmetros, nos critérios, ela otimiza e traz para o humano, né? Não vamos extinguir a necessidade do humano, mas traz para o humano a tomada de decisão baseada em muitos cenários que ela rodou
coisa que é humanamente impossível de se fazer A gente sozinho, tem que continuar com a responsabilidade de fazer boas perguntas. E eu acho que essa é a essência humana. Quais são as perguntas que você vai fazer para uma inteligência artificial te ajudar? Vou dar um exemplo super banal. Ninguém imaginou que em julho a gente teria um verão de 32 graus. Normalmente a cadeia de abastecimento em julho de uma grande rede varejista estaria ali abastecendo insumos para inverno. Com inteligência artificial preditiva, a gente trouxe a informação de clima e conseguiu mudar os parâmetros de abastecimento para líquida, suco, refrigerantes, cervejas, enfim. E a gente vendeu muito mais. Por outro lado, da semana passada para cá, caíram 15, 18 graus. Hoje a gente amanheceu com 6 graus aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. E a gente voltou a reabastecer bebidas quentes, toda a parte de têxtil, de cobertores, mantas, enfim, nesse sentido. Então, é um exemplo banal, mas é que a gente tem que se habilitar de fazer boas perguntas para essa inteligência e buscar variáveis que humanamente seriam impossíveis de colocar numa criação de forecasting, por exemplo. Perfeito, eu ia fazer uma pergunta que é justamente, né, você já respondeu em partes, que é qual que é o papel, então, de um diretor, de um gerente, de alguém que faz a gestão nesse novo mundo com tantas tecnologias, né? Acho que você colocou um ponto que é saber fazer as perguntas certas, exato, é isso? Exato, O que mais você destacaria? Assim, eu diria que hoje o meu desafio é como é que eu consigo motivar todos os meus liderados. Esse é o meu principal desafio. Eu tenho um mantra que corre comigo e que eu carrego à luz da minha carreira profissional, de que você precisa ter pessoas melhores do que você no seu time e motive-as para resolver os seus problemas. Dê o empowerment para elas e deixe elas tomarem as decisões à luz do que elas conhecem, porque elas conhecem mais do que você. Sim. Então, assim, para mim hoje, o principal desafio de um grande líder é decidir com quem você quer ter no seu time. E deveria ser pessoas melhores do que você, nesse primeiro momento. Num segundo momento, é você entender essa relação humana para poder motivá-las. Você não motiva várias pessoas do mesmo jeito. Então, eu diria que hoje, meu principal desafio é conhecer mais de pessoas do que de supply chain. Acho que os últimos 24 anos me deram, de fato, musculatura para conhecer o que é supply chain. Isso não é um posicionamento arrogante. Vou aprender cada vez mais sobre supply. Mas hoje as dimensões humanas requerem muito mais atenção e foco do meu dia a dia do que no passado, por exemplo. Mas esses foram os cabelos brancos que me ensinaram. Que ensinaram aí, né? Wesley, do seu lado, né? Aproveitando isso, essa experiência, essa bagagem de 15 anos de IP, como é possível sempre estar se renovando, se reinventando dentro de uma indústria, em um ambiente com tanta tecnologia, né? Tem que focar em pessoas, tem que focar em conhecer o negócio como ninguém. O que você destacaria aí que é relevante para trilhar uma carreira de sucesso como essa? Acho que você já começou a resposta, né? Conhecer o negócio como ninguém e estar antenado para que o seu conhecimento não fique defasado, né? Acho que isso é conectar com tecnologias, como a gente falou bastante aqui, inovação, movimentos de mercado e antecipar as boas perguntas, né? O exemplo que o Marcelo deu é muito bom, né? Essa variação, dessa amplitude de temperatura que a gente teve em questão de 2 semanas aqui em São Paulo. Então, como que não adianta você chegar hoje, caiu a temperatura, o que eu vou fazer? Você já perdeu o jogo, o consumidor já está indo para a loja, ele já está atrás. E pensando na indústria, a mesma coisa. Se o consumidor está na loja hoje, você tem que ter produzido há alguns dias atrás. Pensando na logística para chegar a mercadoria até o centro de distribuição dos nossos parceiros e até os clientes. Então, acho que essa bagagem é totalmente importante, esse conhecimento e estar se reinventando, né? Aprender a desaprender e reaprender muito rápido, né? Basicamente, sim, esse é o grande desafio que a gente tem aliado com a gestão das pessoas, né? A gente falou bastante da tecnologia, quem faz são as pessoas e temos que no time entender que melhor serão aquelas pessoas que usar a tecnologia a favor. Ela não vai substituir os humanos, mas a gente tem que saber utilizá-la ao nosso favor. Esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem aqui de curto prazo, pensando na gestão de pessoas e olhando para o negócio. Cara, isso é sensacional. Aprender a desaprender é mais uma que eu acabei de aprender. Então, é muito bacana isso mesmo, cara. Bem bacana. Sempre
partir do mindset que você não sabe nada. Ao mesmo tempo que você sabe tudo, tudo pode mudar. Isso né? é fundamental. Pro dia de hoje é fundamental. A gente tem a tendência de não querer ouvir, né? Eu já sei. E aí, eu costumo falar pro time, a Marcela falou bastante do time, da equipe, né? Quando alguém vem e me fala, já te falei tal coisa? Eu falo, talvez sim, mas me conte. Me conta de novo. Me conta novamente, que talvez você não tenha adquirido os detalhes. Com outro ouvido, né? Exatamente. Eu já estou com outro ouvido para escutar. Então, isso gera esse aprendizado para desaprender e gerar um novo aprendizado. Exato. Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês. Imagina, eu que agradeço. Foi um bate-papo delicioso e com muitos aprendizados, né? Eu acho que ficou claro que é isso, a tecnologia por si só não faz milagre. Não, tem que ter ela ajuda pessoas, bastante. Exatamente, tem que ter pessoas, tem que ter cabelos brancos, tem que ter experiência, Tomara. tem que estar aberto a aprender o novo e acho que isso Só nessa conversa de meia hora aqui aprendi bastante com a Marcela. Eu também. Aprendi bastante. Também. Muito obrigado pela participação de vocês Letícia. mesmo, Obrigado. foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço e vamos lá, né, Marcela? Vamos lá. Vamos obrigado, lá. obrigado. Para quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Fique com a gente e não perca o próximo Papo Sem Ruptura diretamente do NeoGrid Summit 2024. Até lá!